1913-2013 são 100 anos de existência. A 7 de julho, a Associação dos Bombeiros de Sobral de Montagraço comemora o centenário. Este ano, o ano 2013, é por isso um ano diferente, é um ano que se pretende assinalar com diversas iniciativas. É sobre isso que hoje aqui vamos falar, mas não só. A Associação tem também uma nova direção, novos dirigentes, a começar pela Presidente Margarida Ribeiro, que está também aqui hoje connosco, bem como o Comandante dos Bombeiros, Pedro Lima, que certamente nos fará também aqui alguns balanços da atividade da Corporação, mas também certamente que nos falará, por exemplo, da nova viatura urbana de combate a incêndio. E desde já começo por agradecer a presença de ambos, para falarmos aqui um pouco então dos Bombeiros Voluntários de Sobral de Montagraço, uma instituição que está ao serviço da população, portanto, está ao lado de todos nós, no fundo, uma instituição que todos nós necessitamos a qualquer dia, em qualquer altura. E eu começaria precisamente pela nova Presidente da Direção dos Bombeiros. A Margarida não é nova nesta casa, já lá estava há algum tempo, é nova sim como Presidente desta instituição. Foi certamente um desafio, é certamente um desafio que aceitou, e pergunto-lhe porquê. Porque o aceitar este desafio e estar à frente desta instituição? Pronto, então, como disse, não é de todo novidade para mim estar na direção desta associação. Portanto, já fiz 2 mandatos, o primeiro, e porque tinha menos conhecimento também do que se passava na associação como secretária ou segunda secretária. Entretanto, no segundo mandato fiquei como vice-presidente da direção, uma vez que o ex-presidente Mário Lobato chegou ao fim do seu mandato e achou que não devia se recandidatar ao lugar, e tendo em conta que eu era vice-presidente, não só, portanto, não era uma imposição por ser vice-presidente que passasse à presidência daquela casa, mas tendo em conta a opinião dos meus colegas, há alguns que vinham da nova direção, da direção antiga, mais aqueles que entraram nesta direção, e prestando-me, de uma certa forma, prestando o apoio, dizendo que me apoiavam, que me incentivavam, que eu deveria ficar na presidência. Acabei por aceitar este desafio, e porque também acho que numa casa daquelas, ou uma casa daquelas, nunca se diz que não. Portanto, que se deve ajudar, deve-se tomar as responsabilidades e, neste caso, a rédea daquela direção. É por isso que é uma associação, neste caso de bombeiros voluntários. Aqui será um pouco o ser voluntário sem farda, não é? Exatamente, é mesmo ser voluntário sem farda, o tentar de uma forma mínima ajudar quem nos pode ajudar de uma forma máxima, não é? Portanto, uma vez que a associação precisa de quem os ajude, não é? Precisa dos sócios, precisa dos seus bombeiros, precisa até dos familiares desses bombeiros, precisa de uma direção, quer dizer, sem dúvida nenhuma, e naquilo que me diz respeito, e pessoalmente, eu espero não vir a precisar dos bombeiros. Portanto, ninguém quer precisar dos bombeiros, mas precisamos todos, quer dizer, a população toda precisa deles. Portanto, tudo aquilo que se possa dar é sempre pouco. Como é que tem sido, portanto, esta eleição, portanto, é recente, a Margarida não está há muito tempo à frente da direção, provavelmente será também a continuação de um trabalho que já tinha sido iniciado em outros mandatos, já que também era vice-presidente, mas de qualquer forma, como é que tem sido estes primeiros meses de trabalho? É um ano também importante para esta instituição? Sim, é um ano importante, tendo em conta o centenário, né, e as devidas comemorações. O trabalho tem sido não muito diferente daquilo que se fazia até aqui, se calhar mais reuniões, mais confronto de ideias, a tentativa que tudo corra bem, que não é fácil em instituição nenhuma que as coisas corram de uma forma facilitada, como acontecia aqui há uns anos, não é? Mas eu acho que com muito incentivo, com colegas novos, os antigos também, mas com colegas novos que com
com mais, se calhar como diríamos, entre aspas, com mais sangue na guerra, com vontade de andar para a frente. Acabam por ter também novas ideias, não é? Portanto, são novos elementos com novas ideias. Sim, novas ideias, força de vontade, dinamismo, tanto que faz falta em todo o trabalho. Senhor Comandante, nesta altura e em relação, portanto, à corporação, quantos elementos é que estão nos bombeiros? Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Oásis. Boa tarde, Edith. Em relação à pergunta, quantos elementos temos? Portanto, são à volta de 80 elementos que temos no quadro ativo e nas escolas de estagiários e cadetes. Mas desde já aproveito a antena para lançar um repto, portanto, aos jovens ouvintes da Rádio Oásis que tenham um espírito de voluntariado e vontade de trabalhar em prol do seu semelhante, que a Associação e o Corpo de Bombeiros em especial estão abertos à admissão de novos candidatos, portanto, e de preferência, portanto, jovens a partir dos 16 anos, portanto, já serão admitidos como estagiários, podendo num futuro próximo participarem na escola de acesso à carreira de bombeiros. Todos somos poucos e neste momento estamos a viver uma situação que é praticamente inédita na nossa casa, que é alguns elementos, pelas dificuldades de trabalho no nosso país, estão a tencionar emigrar para poderem, portanto, fazer a sua vida, e isso irá nos trazer grandes constrangimentos, porque irão ser elementos válidos e úteis que temos ao nosso serviço, e com a saída do país é lógico que não vão poder responder com as responsabilidades que até aqui têm tido e que têm cumprido de uma forma cabal. Em relação ainda, portanto, aos bombeiros, neste caso os voluntários que o Sr. Comandante já falou, em relação aos profissionais, portanto aos da casa, quantos elementos é que têm? Portanto, nós temos ao serviço 4 motoristas, 4 tripulantes de ambulância, 4 operadores de central, mais 2 funcionários administrativos e 2 funcionários de limpeza. Portanto, com toda esta situação da redução em termos de transporte de doentes, portanto tivemos a felicidade, visto que não é grato a ninguém, portanto termos que despedir elementos assalariados. Portanto houve um dos elementos profissional que se reformou, portanto logo houve um decréscimo de uma unidade e posteriormente, portanto houve mais um elemento que por sua livre vontade pediu, portanto, a admissão como assalariado e bombeiro voluntário. Portanto, foram 2 baixas, eram 2 motoristas. Portanto, neste momento temos o quadro de uma certa forma estável, com 4 motoristas e 4 tripulantes de ambulância, que nos permite, portanto, às vezes com alguns constrangimentos, mas permite-nos responder, portanto, às solicitações diárias. Pronto, eu estava a questionar isto para tentarmos também perceber, acaba por ser pouca gente, provavelmente, para corresponder àquilo que é necessário a uma corporação, mas em termos de despesa acaba por ser muita gente, porque mesmo os voluntários obviamente que acarretam sempre alguma despesa para a corporação. A questão aqui é como é que atualmente, e face às dificuldades que vivem todas as instituições, como é que estão a conseguir sobreviver, até porque há cada vez mais cortes e, tal como também já frisou o Sr. Comandante, há uma diminuição grande no transporte de doentes, que era uma fonte de receita para a vossa instituição. Como é que vocês estão a conseguir, digamos que, equilibrar as contas desta casa? Ora bem, eu julgo que tem sido possível chegarmos até aqui com uma gestão bastante criteriosa, portanto, e fazendo, portanto, definindo prioridades, e neste caso as prioridades será o pagamento regular dos salários dos nossos colaboradores,
E os apoios que temos tido, portanto, continuam a ser os mesmos: o apoio da Câmara Municipal, o apoio da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que este ano, portanto, com uma portaria publicada há relativamente poucos dias, veio alterar um pouquito a comparticipação do PPC, que é o Plano de Cooperação Permanente, que é o apoio financeiro que a Autoridade Nacional de Proteção Civil dá às associações de bombeiros. Portanto, nós recebíamos à volta de 4.000 euros, era 4.000 euros mais uma dezena de euros, 4.009, 4.010 euros mês. Portanto, passamos a receber 4.260 e qualquer coisa euros. Portanto, um pequeno acréscimo, mas que é bem-vindo. Claro. Portanto, e o transporte de doentes, portanto, que com a redução significativa que se fez sentir, mas com esta gestão criteriosa, portanto, procurando reduzir ao máximo os custos, conseguimos até agora ir sobrevivendo, mas não sabemos o dia da manhã, como é lógico. Gostava ainda de utilizar a antena para dizer que, sem dúvida, os elementos que nós temos, que são relativamente poucos e a maior parte das vezes estão empenhados no transporte de doentes, que apesar de serem poucos, são distribuídos durante o período diurno, o que obriga a que a grande parte dos profissionais nessas horas não estejam presentes no quartel, e perante uma situação de emergência teremos que sempre recorrer, portanto, ao alarme, com todos os problemas que à longa data nós vimos batendo nesta tecla, que é: todos sabemos que o Sobral não emprega bombeiros, todos nós amanhã podemos precisar dos bombeiros e corremos o risco de a sirene tocar, os SMS terem saído em tempo útil, mas não haver na proximidade disponibilidade de pessoas para prestar o socorro. E isso é uma situação extremamente complicada de gerir, mas é certo que temos que viver e continuar a viver e fazer o nosso melhor com aquilo que temos. E obviamente salientando também aqui que as noites são também feitas por voluntários, não é? Sim, quer as noites, quer os fins de semana são assegurados exclusivamente por voluntários, portanto, e que não oferem qualquer prémio, qualquer benefício por esse trabalho. Há pouco a Edith referia que os voluntários, mesmo sendo voluntários, acarretam alguma despesa à associação, é um facto que acarretam alguma despesa, mas essa despesa tem a ver única e simplesmente com o equipamento que é fornecido a cada um dos elementos, que não é um equipamento barato, e que, portanto, é esse o custo que nós, ao fim e ao cabo, temos com os voluntários, e agradecer a disponibilidade daqueles que se encontram nas linhas da frente do Corpo de Bombeiros, e esperar que gente mais nova, sangue mais novo, esteja disponível para ingressar naquela casa e engrossar, portanto, todo o Corpo de Bombeiros, porque nós nunca sabemos quando é que de um momento para o outro precisamos de socorro, e quanto mais elementos houver, maior será a capacidade de resposta. E obviamente que necessitam também de bom equipamento. Mas em relação ao equipamento, já lá vamos. Eu gostaria agora de passar também à Presidente da Direção, porque há aqui algo que também é importante frisar: os associados. Esta casa tem muitos sócios, resta aqui saber se as cotas destes sócios estarão em dia, se eventualmente, porque é também obviamente uma fonte de receita para a instituição, importante, como é óbvio, porque se todos nós sócios pagarmos as nossas cotas e estiverem atualizadas, obviamente que a associação sabe que pelo menos todos os anos vai contar, pode não ser muito, mas pelo menos aquele montante estará lá dessas cotas. Qual é o ponto de situação em relação aos associados desta instituição? Pois, como diz, é realmente importante, e daí termos uma associação, não é? Os sócios são parte importante e integrante nesta casa, e realmente é a nossa prioridade este ano, e também tendo em conta o centenário, promover e incentivar esse mesmo associativismo. Temos realmente algumas cotas em atraso, talvez não por culpa dos associados, um bocadinho por culpa, se calhar, nossa associação, do senhor que faz a cobrança também, porque por um motivo ou por outro não pode passar
em certas localidades, e tem-se atrasado, em parte, o recebimento de algumas dessas cotas. Sabemos que não é fácil e as pessoas, quando devem um ano, significa €1 por mês, a cota anual, não é? Não conta muito, mas se juntarem 2 e 3 anos para pagarem, vão ter algumas dificuldades. Portanto, daí, e como é a nossa prioridade, e como eu disse há bocadinho, tendo em conta o ano do centenário, estamos a levar a cabo uma campanha que vai dar alguma facilidade aos sócios que têm esse mesmo atraso no pagamento das suas respectivas cotas. E deliberamos em reunião de direção que esses mesmos associados poderão pagar as cotas até ao final de 2013, aqueles que têm, por exemplo, 2 anos em atraso. Sabemos, e há alguns, não muitos, mas que têm mais que esses 2 anos em atraso, e a direção acha por bem que as pessoas possam fazer de uma forma faseada, e todos esses que têm mais de 2 anos em atraso que possam pagar até ao final de 2014. Portanto, foi também dada essa instrução ao Sr. Teodoro, que faz a cobrança das cotas, assim como às colegas na Secretaria também, portanto, na eventualidade das pessoas lá irem pagar as cotas. E, portanto, sobretudo nas cotas em atraso, foi esta a decisão que tomamos. Depois, e por outro lado, estamos também a virar alguns esforços juntamente com algumas empresas, as do Conselho, é claro, no sentido de promover alguns descontos ou incentivos entre bens e serviços, portanto, para todos os associados que tenham ou que consigam provar, neste caso, que têm a cota em dia. Portanto, a pessoa tem a cota em dia em certas instituições que ainda não estão definidas quais, ainda estamos a estudar o assunto, poderão ter acesso a algum desconto, a algum benefício. Portanto, isto também para promover o pagamento dessas mesmas cotas e dar algum incentivo aos sócios, que no fundo é deles que a associação precisa e é com eles que tem contado realmente todos estes anos. Portanto, aqui então convém salientar que quem tenha cotas em atraso não se assuste, não tem que pagar tudo logo ali de uma vez, não é? Exatamente. Portanto, o montante acabaria por ser elevado, porque serão 12 euros por ano, não é? Neste caso, não estou enganada. Sim, do último ano, as mais anteriores eram de 10 euros. De 10, portanto estas últimas já serão de 12 euros. De qualquer forma, quem tenha cotas em atraso não precisa de ficar assustado, porque há esta possibilidade de fazer um pagamento faseado, para que também todos nós sabemos que estamos numa época complicada, que toda a gente tem alguns problemas de dinheiro, não é? E então acaba, portanto, por ser mais fácil assim. Portanto, quem quiser fazer a atualização poderá fazê-lo de uma forma faseada. E ficar atento que eventualmente poderá ter incentivos pelo simples facto de ser sócio dos bombeiros de Sobral de Montagraço. Portanto, já é uma vantagem ser sócio. E assim poderá ter mais algumas algumas instituições. Portanto, no fundo será um pouco isto, não é? Vocês neste momento, a Margarida sabe dizer-me quantos sócios é que têm na vossa instituição. Portanto, é uma instituição com muitos anos de existência, certamente que terão que fazer atualizações várias vezes, não é? Porque infelizmente os mais idosos vão falecendo, não é? Infelizmente os mais novos também, mas pronto, já se sabe que certamente certas pessoas também obviamente terão falecido e haverá certamente com frequência esta atualização. Nesta altura então, quantos sócios é que à volta de 2.600, mais ou menos. 2.600 pessoas sócias dos Bombeiros Voluntários de Sobral de Montagraço. Continuando aqui a falar em campanhas, porque, portanto, como a Margarida, Presidente da Direção, já falou nesta campanha concreta que tem a ver, então, com a angariação de novos associados também, não é? Acaba por ser também um pouco isto.
outra campanha que começou já o ano passado, uma campanha importante, uma campanha que tem a ver aqui com a aquisição de um veículo urbano de combate a incêndios. Esta campanha decorreu já desde o ano passado, portanto a campanha em si terminou, embora se continue a tentar arranjar mais algum dinheiro para fazer face à despesa com este veículo em concreto. Mas esta campanha, como é que correu? Esta campanha, e tendo como ponto de referência campanhas anteriores, dentro daquilo que nos é perceptível, superou em todo as expectativas que a associação tinha. As pessoas, apesar das dificuldades, têm muito boa vontade em ajudar os bombeiros. A campanha acabou no passado dia 1 de dezembro, acabou, entre aspas, não é? Há mais alguma instituição, alguma empresa que ainda não deu, que ainda vem a dar qualquer coisa com esse objetivo, mas correu bem, quer dizer, correu bem mediante aquilo que se estava a pensar e tendo em conta a dificuldade que toda a gente está a passar nesta altura. Para quem ainda não tem conhecimento, quanto é que custa este veículo no seu todo? À volta dos 200 mil euros. Portanto, o Sr. Comandante diz que sim, à volta, no seu todo, custa à volta de 200 mil euros. E isto agora, aquela pergunta difícil, então, e quanto é que falta ainda para vocês terem o dinheiro para pagar este veículo na totalidade? Porque, pronto, é com a ajuda de todos, mas já se sabe que ninguém vos dá o veículo, portanto, ele está a ser adquirido, mas com a ajuda de todos, não é? Ainda vos falta muito dinheiro para conseguir a totalidade? Não nos falta já muito. Portanto, eu acho que é um projeto que podemos dizer hoje que está concretizado. É claro que está a ser comprado por partes, não é em peças, mas é quase, por partes. Neste momento o chassi está comprado. O comandante sabe melhor depois os prazos de entrega dele. E já se pediu também a abdicação do carroçamento, para que o carro consiga cá estar nas nossas instalações como prometido à população. Pelo menos o prometido foi o chassi, realmente, porque não sabíamos até onde é que conseguiríamos chegar, mas para estar no dia do centenário, ali, à vista, espero eu. De todos. Portanto, aqui a data será o dia 7 de julho. Como é que é, Sr. Comandante, o ponto de situação deste veículo? É assim, o ponto de situação... eu lembro-me de ouvir os mais antigos dizer que, e há um ditado antigo, que o Sobral consegue sempre aquilo que quer. E sem dúvida que os bombeiros, essa máxima assenta na perfeição. E se nós fizermos um pouco de história, portanto, foi uma luta bastante intensa, bastante difícil, com muitos altos e baixos, mas foi possível conseguirmos o quartel, que é uma estrutura moderna, para servir, portanto, quem serve nos bombeiros, para servir os bombeiros, mas ao fim e ao cabo é uma instalação que é do Concelho, que é da população do Concelho e que tem estado aberta ao longo destes anos, portanto, a quaisquer outras iniciativas que não sendo propriamente iniciativa dos bombeiros, mas tem sido uma casa aberta à população do Concelho. Em relação à viatura, também foi um processo sofrido, é um processo já que pensámos candidatar-nos ao CREN, mas dado, portanto, os índices de risco, dado as características do nosso concelho, dado o peso do nosso concelho em relação aos demais, é lógico que não fomos considerados nessa eleição e logo desde essa data já havia uma decisão da direção que iríamos trabalhar para o urbano e que iríamos fazer os possíveis e os impossíveis para e de uma forma responsável, que é preciso também salientar, e sem pôr em risco o normal funcionamento da associação e as suas contas, que iríamos ter no dia do centenário. Portanto, íamos fazer os possíveis para ter o veículo apresentado à população e ao serviço da população do concelho. E sem dúvida que o pontapé de saída foi com a campanha da moeda, a tal moedinha de acrílico, a fotografia do veículo,
que foi, portanto, não tendo sido uma campanha de grande sucesso e com grande impacto, mas conseguimos registar valores consideráveis, já à volta dos 24 mil euros conseguimos arrecadar com a campanha da moeda, e a campanha de angariação de fundos, que terminou no dia 1 de dezembro, que foi o fechar dessa campanha, conseguimos praticamente que entrassem nos cofres da associação valores muito próximos aos 45 mil euros. Portanto, com esse valor conseguimos ter a quantia necessária para proceder, portanto, à aquisição do chassi, que, segundo previsões da Renault, estará em Portugal na primeira semana de março. Portanto, e esse chassi custou-nos, portanto, a módica quantia de 68.500 euros. Teremos que depois desembolsar o valor do IVA à taxa reduzida, portanto não será só os 68.500 euros, mas mais algum valor, mas esse valor do IVA depois será revertido novamente a favor dos cofres da associação, mas o que é certo é que vamos ter que ter esse dinheiro disponível quando do pagamento do chassi do veículo. Depois, e como é normal neste tipo de situações, pedimos propostas, portanto, a mais que um dos carroçadores, portanto, um em Nazi, aqui na Zambuja, e outro o Jacinto Limitada, portanto, em Esmoriz. Na comparação dos dois orçamentos, portanto, há uma diferenças significativas entre os dois orçamentos, se bem que a construção e os equipamentos sejam iguais. Portanto, há que salientar, portanto, que o equipamento, nomeadamente a bomba de serviço de incêndios a instalar na viatura, da mesma marca, mesmo modelo, portanto, mas havia aqui um valor significativo em termos de valores e, portanto, foi adjudicado, portanto, à empresa que apresentou o orçamento mais barato, e esse orçamento mais barato reflete um valor de 67.414 euros. Portanto, também é um valor significativo, para além de algum equipamento que faz parte obrigatória da carga daquele veículo e que nós no atual não tínhamos condições nem sequer de o colocar dentro dos cofres do veículo, portanto não tínhamos esse equipamento, e que esperamos nós que com este novo veículo ele venha devidamente equipado para poder fazer frente às diversas situações que nós, enquanto bombeiros, somos confrontados com os incêndios urbanos e industriais, portanto, e esse veículo irá satisfazer, portanto, esses requisitos técnicos que emanam, portanto, das características técnicas publicadas em Diário da República, que define as características e o equipamento necessário que cada tipo de veículo ao serviço dos corpos de bombeiros deve ter. Portanto, este é o nosso desafio, portanto, temos a agradecer de uma forma muito penhorada, portanto, todo o apoio que a população do concelho tem dado aos seus bombeiros, e isso é inegável, portanto, não podemos nunca esquecer a população do concelho que tudo tem feito, mesmo nos momentos mais difíceis, para que os bombeiros do Sobral tenham aquilo que têm. Portanto, a população, as juntas de freguesia, a Junta de Freguesia de Sobral, São Quintino e Sapataria têm sido incansáveis também no apoio, nomeadamente e nestes casos específicos, para a aquisição do veículo de combate a incêndios urbanos. Portanto, contamos também com o apoio, o prémio que a Autoridade Nacional de Proteção Civil tem definido para as associações que comemoram 100 anos, e contamos com esses 50 mil euros para fazer parte para cobrir, portanto, a despesa na aquisição do veículo, e até o momento, portanto, não temos mais apoios a mencionar nem a registar, portanto, que aqueles que eu atrás referi. E por parte da Câmara Municipal de Sobral Montagraço, têm certamente também algum subsídio para ajudar com esta situação? Assim, aquilo que nós sabemos e que nos foi dito numa reunião que tivemos no passado mês de janeiro é que, portanto, podemos contar com o valor do subsídio anual que está definido no orçamento do município. E em relação ao veículo, portanto, foi-nos dito que tinham muita vontade em nos poder ajudar, mas que no momento, e até ao momento, não foi dado qualquer indicação nem quanto
portanto, nem qual o valor do apoio, nem quando irão fazer esse apoio. Portanto, continuamos na expectativa, porque um investimento que estamos a falar, portanto, muito próximo dos 200 mil euros, não é fácil, com todas as dificuldades que estamos a sentir, não é fácil, mas o que é certo é que estamos determinados e que, se os homens quiserem e com a ajuda de Deus, no dia 7 de julho o veículo estará exposto para ser inaugurado nesse mesmo dia e estará exposto à população, para o orgulho de todos os sobralenses e de todos os bombeiros do Lugão. Vocês, portanto, têm para este ano, portanto, já o dissemos várias vezes, é de facto um ano importante, e têm para este ano um plano de atividades que eu também gostaria que falássemos um pouco, mas ainda antes de passarmos a isso, e ainda com o Sr. Comandante, isto porque assim, o tempo ainda está frio, mas entretanto aproxima-se aquela época considerada aquela época crítica para todas as corporações. Diz-se que a missão dos corpos de bombeiros é o combate a incêndios, o socorro à população, transporte de acidentados e doentes, mas não só. Portanto, há um leque mais vasto, um papel mais abrangente dos bombeiros na sociedade. Nos dias de hoje, e tendo em conta tudo o que os bombeiros também têm passado, gostaria que me dissesse que dificuldades é que tem no dia-a-dia para conseguir gerir este corpo de bombeiros, que pronto, já sabemos que não é muito grande, mas é aquele que tem, é aquele que é possível ter, e daí que provavelmente terá que fazer também aqui mais ginástica para que consiga ter as pessoas certas na altura certa. E depois falarmos um pouco também daquilo que é chamado DECIF, portanto, que é o dispositivo especial de combate a incêndios florestais. Mas para já tentarmos perceber aqui como é que o Sr. Comandante faz no seu dia-a-dia para gerir o corpo que tem. Bem, isto é uma pergunta difícil, bastante difícil, e eu muitas vezes não sou, nas minhas palavras, não sou politicamente correto, mas aquilo que eu gostaria de dizer à antena é que hoje ser responsável por uma casa que é composta por um conjunto de homens e mulheres que cada um pensa pela sua cabeça, e tentar que consigamos atingir, portanto, níveis de eficácia e de eficiência aceitáveis para os tempos que correm, acima de tudo temos que trabalhar em objetivos partilhados. E não estamos aqui, e julgo que deve ser essa a postura de quem vive num coletivo, que não há iluminados, que não há os que sabem tudo e os outros são todos burros. Portanto, é num misto de partilha e de responsabilidade que temos conseguido corresponder, portanto, às exigências que nos são colocadas no dia-a-dia. É certo que há dias melhores, há dias piores. A sociedade hoje enfrenta problemas bastante graves ao nível do relacionamento entre pessoas, em que existe falta de lealdade, falta de respeito, o incumprimento pelas mais elementares regras de urbanidade e de respeito para com o próximo. E nós muitas vezes, e no nosso corpo de bombeiros, muitas vezes também temos situações destas, até temos na nossa família, portanto, e temos que ter alguma diplomacia, alguma paciência, para muitas vezes conseguirmos dirimir estas situações, porque depois é assim, se há um curso, esse curso foi selecionado um elemento, mas ficaram 79 ou 60 a olhar, então, mas porque é que foi aquele? E há regras. As regras têm a ver com a antiguidade no posto, têm a ver com os postos mais elevados, têm a ver com a disponibilidade das pessoas e têm a ver com a análise que os responsáveis
do Corpo de Bombeiros, que não é só o comandante, é o segundo comandante, são os chefes de secção, que são os chefes do Corpo de Bombeiros, que também têm as suas opiniões, que partilhamos as nossas opiniões e que depois quem cabe a última palavra, sem dúvida, que é o comandante que decide, que é, como se costuma dizer, o alvo de todas as críticas, mas as decisões são feitas de uma forma transparente. Agora, muitas vezes há pessoas que não aceitam porque é que foi o A e não fui eu. Porque, infelizmente, há sempre aquelas situações que alguns andam de bicos dos pés porque são mais cultos, mais espertos, mais atrevidos, e depois isso às vezes cria alguma discórdia. Agora, quando as coisas são tratadas de uma forma transparente e que toda a gente conhece, só aqueles que querem criar algumas quesílias é que se aproveitam dessas situações para tentar dividir. Mas o que é certo é, até o momento, o comando continua coeso, os chefes continuam coesos e a apoiar, portanto, quem tem a responsabilidade de dirigir o Corpo de Bombeiros, e tirando uma situação ou outra, julgo que a maioria do Corpo de Bombeiros está coesa em torno do primeiro objetivo, que é o socorro à população do concelho e do país, porque não? Porque muitas vezes temos sido confrontados com saídas para fora das áreas administrativas do concelho. Sempre fizemos boa figura e estou convencido que continuaremos sempre a responder de uma forma afirmativa às solicitações que nos são feitas. Espero minimamente ter respondido à pergunta que me foi colocada. Isso leva-nos imediatamente a seguir, até porque falou aí nas saídas, muitas vezes para fora do concelho, e leva-nos então aqui ao dispositivo especial de combate a incêndios florestais. Rapidamente, 2012, que balanço é que pode ser feito? Sim, o 2012 foi um ano atípico em relação aos anteriores, portanto nós tivemos uma atividade acrescida nos meses de julho, agosto e setembro, que não é normal. Costumamos ter estes 3 meses bastante tranquilos, e depois normalmente o final do mês de setembro e outubro disparam o número de ocorrências. Portanto o ano de 2012 foi diferente, portanto tivemos bastante trabalho durante estes 3 meses. Felizmente que o mês de setembro fechou úmido e frio, o outubro manteve-se na mesma situação, portanto houve, a partir do final do mês de setembro, praticamente acabaram as nossas preocupações em termos dos incêndios florestais. Temos a registrar, no entanto, um aumento comparativamente com os anos anteriores, tirando o ano 2011, que esse foi normalmente atípico em termos de ocorrências, mas com mais ocorrências que o ano 2010 e que o ano 2009. Mas o salto foi positivo, conseguimos ter, portanto, na fase Charlie, e na fase Charlie tínhamos um SIN e um ELAC, depois na fase Delta, de 1 a 15 de outubro, mantivemos um SIN, portanto 5 elementos, e foi aí que fechamos, portanto, sem grandes preocupações em termos de incêndios no nosso conceito. Também não tivemos grandes flagelos, e em termos de área ardida foi relativamente reduzida. As perspectivas para 2013, ainda não conhecemos o que é que vai ser o dispositivo, portanto esperemos que possamos vir a ser contemplados com idêntico número de equipas que nos anos anteriores, e termos pessoal disponível para poder, portanto, termos constituídas as respectivas equipas. Portanto, este ano também temos tido um ano muito mais chuvoso, portanto, mais úmido, não é? Portanto, se assim continuar, as preocupações pelo menos poderão não vir tão cedo, não é? Sim, mas normalmente os anos de muita chuva induzem, portanto, a um crescimento acelerado do combustível leve, não é? Que normalmente são os fatores de aceleração dos incêndios. Portanto, vamos ver o que é que a continuação destes meses nos vai ditar, mas normalmente anos de muita chuva e frio são seguidos de verões com alguma seca e com temperaturas elevadas, e com combustível fino que cresceu ao longo deste tempo. Portanto, pode ser um ano complicado em termos de incêndios. Esperemos que não, mas o São Pedro aí ajuda-nos muito. Vamos esperar que sim.
Relembrar então aqui que estamos a falar dos Bombeiros Voluntários de Sobral de Montagraço, uma instituição que vai celebrar 100 anos. Portanto, este ano já é o ano que estão a celebrar o seu centenário. São muitos dias de trabalho, sempre com o serviço, obviamente, à população. E passamos então agora para aquilo que vão fazer, ou seja, o plano de atividades para este ano de 2013, para assinalar precisamente este centenário. Sabemos que já ocorreu aqui uma situação que eu penso que vão voltar também a repetir, porque já fizeram 2 vezes, neste caso concreto, workshops de primeiros socorros pediátricos que já estão também incluídos nestas comemorações, e segundo aquilo que também me disseram, correram muito bem, tanto um como o outro, com uma boa adesão, e que correram de facto muito bem. Portanto, esta terá sido, não sei se a primeira, mas uma das primeiras iniciativas que já está também integrada neste plano, não é? Não sei se o Sr. Comandante, se a Sra. Presidente, quem é que poderá começar então a falar um pouco daquilo que está perspectivado e daquilo que prevêem fazer para assinalar este centenário. Realmente estes workshops já aconteceram, o último no passado dia 23, pelo aquilo que me é dado a perceber e porque eu consigo, ou pelas vozes que me têm chegado, foram de grande êxito. Há muita gente a querer voltar a repetir ou não, ou pessoas que querem fazer de novo. Não sei se há espaço, ainda se está a estudar o espaço no calendário para voltar a fazer, uma vez que muitas mães jovens com bebés, e não só, têm muita curiosidade em ir ver e que ouviram dizer realmente muito bem do trabalho, e queriam participar. Portanto, daí estar-se a tentar arranjar no calendário mais alguma data para repetir. Depois logo o próximo evento vai ser a 24 de março, com o passeio BTT e pedestre, portanto promovido a favor da associação. Portanto, a maratona de beneficência, não é? Portanto, que eles este ano decidiram, como é o vosso centenário, decidiram voltar precisamente a fazer favor dos bombeiros, portanto, não é? Exatamente, assim como fizeram o ano passado, portanto, contando que a participação seja idêntica à que foi o ano passado, e que vai ter lugar no dia 24 de março. E mais? E mais. Que vão ter mais? Depois temos um seminário no dia 7 de abril. Esse seminário será sobre o quê? Portanto, este seminário é sobre emergências pediátricas. Este ano estamos um bocado virados para a pediatria e para as crianças. Portanto, este seminário é essencialmente dirigido, portanto, para bombeiros, portanto, para bombeiros e corpos bombeiros do Conselho, do Conselho somos únicos, mas do distrito, do país, portanto, já temos algumas inscrições, e também para técnicos de saúde, portanto, que queiram, portanto, vir assistir, portanto, ao decorrer do seminário. Existem uma série de palestrantes, portanto, gente muito conceituada na área, portanto, uns ligados ao ENEM, outros ligados às emergências hospitalares, e que se disponibilizaram, portanto, nesse dia a vir palestrar para uma plateia que esperemos que seja o Cineteatro, gentilmente cedido pela Câmara Municipal, para podermos, portanto, assistir a este seminário. Portanto, aqui será um pouco como é que os bombeiros poderão ou terão de agir num caso de emergência com uma criança, não é? Exatamente, Portanto, será uma parte mais técnica, mais vocacionada para a parte operacional, portanto, e daí, portanto, haver um grande interesse neste tipo de matérias. Conforme foi referido já anteriormente, portanto, este é um ano realmente diferente, é um ano que a direção, o comando, o Corpo de Bombeiros estamos empenhados a que seja um ano atípico. Portanto, não se comemora 100 anos todos os anos, é este o ano, o 2013, o ano do centenário,
e conforme eu disse inicialmente, sempre tivemos abertos, e aquela casa sempre esteve aberta à população, continuamos ainda mais abertos e esperamos, portanto, no decorrer deste ano, que vai desde fevereiro até 1 de dezembro, uma série de iniciativas, umas de cariz cultural, outras de cariz desportivo, outras de cariz operacional, muitas de cariz operacional, algumas ações de sensibilização, conseguirmos estar muitas vezes também fora do quartel, nas nossas aldeias, mostrando à população como se trabalha em termos de socorro, como é que se deve atuar em determinado tipo de emergências, cativando os jovens para ingressarem no Corpo de Bombeiros. Portanto, há uma série de ações que ao longo do ano nós temos já gizadas para, umas vezes no quartel, a grande maioria das vezes fora do quartel. Portanto, conseguirmos estar próximos da população, ouvirmos também aquilo que a população nos tiver a dizer, porque nem sempre as coisas correm bem e é bom, é extremamente importante termos este feedback da nossa população para tentarmos corrigir o que corre menos bem, e portanto é este o nosso objetivo em relação à calendarização, portanto, das comemorações deste ano. Portanto, a próxima e a que está de facto mais próxima será a maratona, e logo depois será o seminário. 7 de abril o seminário, 12 de maio, e repetindo, portanto, um rastreio que temos feito já em anos anteriores, um rastreio à população sobre o colesterol, o índice de massa gorda, tensão arterial, portanto, no dia 12 de maio. Depois iremos efetuar 3 simulacros de acidente, portanto, um na freguesia de São Quintino, outro na freguesia de Sapataria e outro na freguesia de Sobral. Sendo que o do simulacro realizado na freguesia de Sobral vai ser na Vila, portanto, vai ser um cenário complicado. Vai ser um cenário que não vão estar só presentes os bombeiros de Sobral, portanto vai ser um cenário de certa forma complexo, que vai obrigar a mobilização dos corpos de bombeiros vizinhos. Para isso já temos o apoio do Comando Distrital de Operações de Lisboa, portanto vai ser uma situação diferente, mas que queremos que a população também perceba que em situações mais complexas nós não conseguimos resolvê-las sozinhos, e daí precisarmos de apoio de terceiros, de apoio de outros corpos de bombeiros, de apoio do Comando Distrital, quiçá do apoio do INEM, se eles tiverem disponibilidade. Portanto, vai ser no dia 29 de junho um cenário bastante abrangente, e tentando também mostrar, portanto, os métodos e os funcionamentos de um acidente em grande escala com multivítimas. Portanto, esperemos conseguir passar esta informação. Depois vamos ter no dia 6 de julho, véspera do aniversário, o quartel aberto à população, e no final do dia, portanto, uma missa em memória, portanto, dos bombeiros e dirigentes da associação falecidos. Portanto, é uma situação que também, pelo menos eu não tenho em memória que se tenha realizado uma missa em memória, portanto, dos bombeiros falecidos, mas é assim, é sempre tempo de mudarmos. Nem todos são crentes, mas a grande maioria são. E acho que é uma forma de, para além de nós evocarmos os nossos falecidos à porta do Salvador, a outra forma de os evocar é também na celebração de uma missa em memória destes homens e mulheres. Portanto, no dia 6 vamos ter uma missa de evocação em memória destes elementos. Depois, o dia do aniversário vai ser um dia muito complicado, portanto vamos ter que fazer 2 formaturas, uma formatura de manhã para promoção de alguns elementos que estão portanto, na percussão da carreira, depois a romagem, o desfile e a romagem ao cemitério, e também repetindo uma situação que há muitos anos não fazemos, um desfile de veículos nas ruas da vila. Portanto,
o final da manhã do dia 6, do dia 7, vai ser de certa forma agitado nas artérias da vila, com a passagem de todos os veículos do Corpo de Bombeiros, e já sabemos quando os veículos circulam, para além das luzes que não fazem muito barulho, mas os alarmes sonoros às vezes acontecem, uma forma também de alertar a população para vir à janela. Depois, na tarde, portanto, aí iremos ter novamente formatura para recepção às entidades convidadas. Já foi enviado convite, portanto, para o Sr. Ministro da Administração Interna, portanto, a entidade que tutela a tutela máxima dos Corpos de Bombeiros do país, portanto, e depois de inauguração do veículo de combate a incêndios, a sessão solene, e terminará com um beberete de confraternização, portanto, para bombeiros e convidados. Portanto, isto até ao dia do aniversário. A Sra. Presidente vai acrescentar aqui mais algumas iniciativas que já estão agendadas. Nós estamos a falar ainda por alto, não é? Porque depois, a seu tempo, iremos também focar um pouco mais aprofundado cada uma das iniciativas, conforme elas forem acontecendo também, obviamente. Mas aproveitar, portanto, este espaço para continuar a dar a conhecer aquilo que se perspectiva, já que é de facto um ano importante para a instituição, não é? Sim, exatamente. E esta parte, ou seja, esta última parte das comemorações do centenário tem já mais uma vertente mais cultural, mais divertida de uma certa forma, ou sem tantos tanta formalidade. Sem tanta formalidade, exatamente. Portanto, temos aqui agendado para o dia 7 de setembro um passeio dos veículos antigos e clássicos, portanto, como já aconteceu o ano passado, pela mesma data mais ou menos. Um baile de gala dos anos 60, que terá marcado para o dia 5 de outubro, e isto em memória dos famosos bailes dos bombeiros, que eu me lembro de ouvir a minha mãe e as minhas tias, se calhar algumas gerações mais para trás, falar. Portanto, vamos tentar fazer uma coisa condigna com aquilo que se passava na altura, portanto, esperemos. É uma forma de voltar atrás. Quando se diz aqui gala, é mesmo para depois ir vestido a rigor? Eu acho que sim, merece que se vá vestido a rigor. No dia 19 de outubro, temos uma demonstração operacional de combate a incêndio. Isto é uma coisa que cabe mais ali ao Sr. Comandante, porque eu percebo pouco destas coisas. Portanto, já agora, Presidente, deixa-me só dar aí abrir o parênteses aí, e esta demonstração operacional está pensada para o seguinte: portanto, nós temos o veículo novo, que entrará ao serviço no dia 7 de julho, e a nossa intenção, nesse dia 19 de outubro, fazermos um exercício, portanto, também na vila, em que iremos demonstrar diversos procedimentos operacionais de trabalho em termos de extinção em incêndios em gás, em líquidos combustíveis, e ainda há um cenário que não queria avançar para depois não falhar, mas portanto a população irá ver os bombeiros a trabalhar com um novo veículo, as novas capacidades do veículo, em cenários, portanto, de líquidos combustíveis e gás. Esperamos poder ter nesse dia uma surpresa, mas a seu tempo avançaremos, se for possível realizá-la, para também, de certa forma, as pessoas perceberem o quanto é rápido a evolução de um incêndio num compartimento. Portanto, mas fica esta pequena ponta levantada. Temos que aguardar para ver então o que é que irá acontecer. Portanto, estamos em outubro. Estamos em outubro e passamos para o primeiro domingo de novembro, dia 3 de novembro, com um cinema como antigamente se fazia, ao domingo à noite. Um filme que se irá selecionar. Não tem tanta importância o filme em si como o dia do cinema ao domingo. Portanto, essa parte já é do meu tempo. Sim. Me recordo de ser pequenita. Alguma do meu também. E de ir ao cinema ao domingo no Cineteatro dos Bombeiros Voluntários do Sobral. Portanto, e é de uma certa forma isso que se quer repor. Portanto, acho que aqui não há
não se dá tanta importância ao filme que se vai ver, mais ao dia, ao conjunto de família que muitas vezes ia assistir a esses filmes, não é? Porque até havia bilhetes que se compravam em família, 4 ou 5, estavam reservados para todos os domingos. Portanto, e alguém nos fez esse desafio. Portanto, por que não fazer o cinema ao domingo como se fazia antigamente? Portanto, aqui está, dia 3 de novembro vai haver esse cinema. E vamos fazer o encerramento dos festejos do centenário no dia 1 de dezembro. Portanto, é uma data que, de uma certa forma, nos últimos anos tem marcado, não só por encerramento das campanhas, como receber a população e os colaboradores da associação que nesse dia normalmente se jogam ao quartel. E então pensamos que seria uma data ótima para fazer esse encerramento das comemorações do centenário, fazendo o lançamento do livro. O lançamento do livro da associação, que se tem vindo a trabalhar há tempos atrás com o objetivo de ser lançado neste ano do centenário. Portanto, daí irá-se fazer uma sessão onde as pessoas envolvidas nesse trabalho, desse livro, irão apresentá-lo de uma certa forma, se calhar explicar qualquer coisa que as pessoas peçam para saber. Portanto, este livro irá focar os 100 anos, da associação, não é? Exatamente, os 100 anos da associação, tendo em conta já, e portanto daí a data do 1 de dezembro ser o lançamento, que foque exatamente os 100 anos da associação, tanto que terão o seu lugar no dia 7, não é? Portanto, de modo a que o livro já possa retratar também o que é que foi o dia 7 de julho deste ano também, do ano do centenário. Uhum. E pronto, irá ser lançado neste dia 1 com o encerramento das comemorações. Portanto, muito trabalho pela frente, tanto para o comando como para a direção. Sim, muito trabalho, mas muito trabalho feito de boa vontade, sobretudo de boa vontade. Nós temos mesmo que terminar a nossa conversa. Perguntar à Margarida Ribeiro que mensagem quer deixar aqui. É um desafio para a Margarida, obviamente, estar neste papel de presidente desta instituição, um desafio que já nos explicou, aceitou com gosto, agora há de facto que arregaçar mangas e trabalhar, certamente que quer deixar também aqui uma palavra a todos os que nos ouvem para que de alguma forma, e que quem queira ajudar o faça de boa vontade, não é? Portanto, é para isso que esta instituição também cá está e que aceita certamente de braços abertos quem queira ajudá-la, não é? Sim, é nosso objetivo, tanto meu como da restante direção, ajudar e de uma certa forma angariar pessoas que queiram estar ao nosso lado, que queiram ajudar, que queiram participar. Eu acho que entre todos as coisas são menos difíceis, porque fáceis agora não são, não é? São menos difíceis. Eu aceitei este desafio de bom agrado, tendo em conta que todos os colegas de direção disseram: sim senhora, estamos contigo. Não só com o comando a mesma coisa. Quando falo no comando, falo no senhor comandante, no segundo comandante, em toda a gente que está envolvida naquela casa, pessoal da secretaria. Pronto, eu acho que todos estão dispostos a ajudar. E eu sinto-me no mesmo papel de estar disposta a ajudar todos também. Todos são bem-vindos, todos têm se calhar uma função e sei como dizer. Se todos tiverem boa vontade, certamente poderão sempre fazer algo por. Sempre fazer algo por, sim, eu acho que sim. Claro. Senhor Comandante, mais habituado a estas coisas, como é óbvio, não é? Já há alguns anos também como comandante desta corporação, que
que mensagem é que nos deixa? Nós vamos continuar a falar daqui até lá, ainda muita coisa haverá certamente para dizer, mas digamos que este será o arranque deste novo ano, ainda estamos aqui no início do ano e obviamente que seria importante falarmos das atividades e iniciativas que este ano vão desenvolver. Para o final desta primeira conversa, que mensagem é que quer deixar para a nossa população? Portanto, em primeiro lugar, gostaria de agradecer à população do concelho sempre pronta disponibilidade para ajudar a Associação e o Corpo de Bombeiros na sua principal missão, que é o socorro de pessoas e bens. Em segundo lugar, e não menos merecido, agradecer a todos os homens e mulheres que fazem parte do Corpo de Bombeiros pela disponibilidade e empenho que têm tido, portanto, ao longo dos anos, assim como as respectivas famílias que muitas vezes se veem privadas da sua presença, para que eles possam ser bombeiros na verdadeira acessão da palavra. Muitas vezes essas horas são horas de angústia, porque nós sabemos que estamos bem, mas a família que está em casa fica com o coração palpitando, sem saber se correu bem, se correu mal, se estamos bem, se estamos mal. Portanto, e é um agradecimento reconhecido às famílias dos bombeiros. Depois agradecer, portanto, a todas as entidades, portanto, o que têm feito, quer seja às juntas de freguesia, à Câmara Municipal, o apoio que têm dado à associação, umas vezes mais, outras vezes menos, os tempos também não são fáceis, mas, portanto, agradecer esse apoio e esperar o continuado apoio, porque sem esses apoios, se nós vivemos momentos difíceis, então passaremos a viver momentos bastante aflitivos e complicados. Portanto, agradecer, portanto, às juntas de freguesias e à Câmara Municipal pelos apoios que têm sido dados à associação. E por fim, um agradecimento muito especial à Caixa Agrícola de Sobral, não querendo dar aqui prioridades, mas costuma-se dizer que às vezes os últimos são os primeiros e os primeiros são os últimos, mas não é esse o sentido. Mas um agradecimento muito reconhecido, portanto, à direção da Caixa Agrícola, que também ao longo dos anos tem sabido compreender as necessidades da Associação e do Corpo de Bombeiros, que por diversas vezes já mostrou total disponibilidade com a oferta, por exemplo, de um veículo, de uma ambulância, mais tarde com apoio também na aquisição de uma ambulância de transporte múltiplo, e por fim a Presidente Guida Ribeiro falou que se está a trabalhar no lançamento do livro do centenário. Contamos com o apoio determinado de uma equipa de técnicos da Câmara Municipal que tudo tem feito num trabalho de pesquisa para que este livro corresponda minimamente, portanto, à história dos 100 anos da Associação. Em 100 anos são muitos dias, são muitas folhas, muitos documentos que se têm que ler e que depois têm que resumir para retratar minimamente a história, mas sem o apoio incondicional da direção da Caixa Agrícola não seria possível à Associação cumprir com este desejo que era a publicação do livro. Só é possível porque a direção da Caixa Agrícola mostrou total disponibilidade e apoio na totalidade dos custos com a edição do livro. Portanto, gostaria sendo a primeira vez que estamos a falar no centenário e que se falou no lançamento do livro do centenário, agradecer de uma forma muito reconhecida à direção da Caixa pelo apoio incondicional que tem dado à Associação e Corpo de Bombeiros de Sobral. Portanto, sem o apoio deles não seria possível nós concretizarmos este sonho. Agradecer então a presença de ambos, a Margarida Ribeiro, a nova Presidente da Direção da Associação dos Bombeiros de Sobral de Montagraça, e também o Sr. Comandante Pedro Lima, que estiveram connosco hoje a falar aqui um pouco daquilo que vai ser, daquilo que está programado para este centenário da Associação dos Bombeiros de Sobral de Montagraço, e finalizar esta conversa.